Bom dia. Bom dia, telespectadores da TV Costa Norte. Nesse programa Café da Manhã, 19 anos no ar. Estou meio afônico hoje, mas dá para falar. Vou falar bem, pausado. Canal 48, canal aberto, canal 15 da NET. E em todas as redes sociais também. Agora tem um aplicativo lá, o Costa Norte App. Você instala no seu iPhone, no seu Android, no seu iPod, iPad, tudo enquanto é instrumento de comunicação. Importante, como é lindo a rede mundial de computação, né? A internet, como é lindo isso. Ontem eu estava descendo de São Paulo, de ônibus, eu fui de ônibus, estava descendo e acionei lá, TV Costa Norte ao vivo. Você assiste ao vivo no meu iPhone? Estava assistindo, eu falei, como é incrível isso, né? Você sobe um sinal para o satélite devolve para o provedor que devolve para você. Uma coisa, não tem uma tomada ligando, não tem nada. Que tecnologia, né? Que legal, viu? Por isso que o mundo se transformou, né? Não dá mais para dizer que nós estamos 1000 anos atrás da Europa, dos Estados Unidos. A gente está conectado direto. Estamos sim em questão de comportamento, né? Que aqui ainda é uma esculhambação, mas é questão cultural isso daí, sabe? Eu acho que com o tempo, não sei se ainda vou ver isso vivo, né? As pessoas vão mudando o seu comportamento, porque o que elas adentram a política para fazer do público a privada, é o que você entendeu mesmo, a privada, literalmente, é isso que acontece, sabe? A gente assiste, eu estava assistindo uma reportagem aí, lá de Bom Jardim, no Maranhão. Uma prefeita lá, que foi eleita por acaso, porque era o noivo dela, que ia ser candidata a prefeito, mas o cara foi preso um dia antes do pleito eleitoral, aí colocaram ela no lugar, e aí ela se elegeu. Bonitinha ela, eu vi lá umas fotos no Facebook, lá que a Polícia Federal mostrou. Aí ela ganhou, aí começou a esculhambação. Quer dizer, não tinha tino nenhum, não tinha vocação nenhuma, o que ela entendia de administração pública, eu não entendia nada. Então, acho que nem a administração da casa dela ela tocava. Porque foi tão esculhambado a coisa que ela fez lá, tirar merenda de criança, combinar com os agricultores, você fornece, mas não fornece. Aí eu te pago X, vocês me devolvem Y, sabe? Reforma das escolas. Olha, vai lá, você diz que reforma, mas não reforma. Eu te dou uma parte, você me devolve a outra. Olha, é uma coisa de maluco. Tá certo a Polícia Federal de prender esses vagabundos aí. Desculpa a expressão, mas é isso. Roubar merenda de criança. Sabe? A escola que tinha que fazer uma sala de aula, não fez, mas recebeu. Tinha que reformar uma determinada escola e não reformou, mas recebeu. Olha, como eu gostaria de ver esse país passado a limpo nesse ponto da corrupção, que parece que isso é cultural, né? Está se pegando alguns peixes graúdos aí, mas não para, né? O cara está preso e está na corrupção, está rodando a maquininha da corrupção, não para. E ele está preso, mas os tentáculos dele são grandes e vão e pegam, sabe? Será que o cara precisa de 100 milhões para viver? Ele vai gastar 100 milhões? Como que ele vai gastar? Mas nem nos melhores vinhos, como tomava aí o mensaleiro Zé Disseu, tomava vinho de 7 mil reais. 7 mil reais, eu nunca vi isso na minha vida. Um vinho de... Eu gosto de tomar vinho, mas eu vou ali no mercado, vinho de 22, 25 e tal. 7 mil reais, eu nunca vi um vinho desse. Entendeu? E não sou ignorante, não.
É que eu não vi mesmo, sabe? Mas vamos esperar. Eu acho que esse Brasil vai mudar. E depende de você. Você aí, você é o telespectador que está assistindo a gente aqui, sabe? Que no dia de votar, vai lá e vota com consciência, analisa as propostas de cada um. Ano que vem tem eleição importante, que é a eleição municipal. Analisa a proposta de cada um, aí você vai e vota. Pô, Zaidan, eu votei e não acertei, daí troca, não tem problema, você tentou. Não era aquilo que a expectativa que você achava daquela pessoa que entrou na sua casa, pediu voto em pele de cordeiro, mas era um lobo, entendeu? Errou, vai fazer. Agora, você errou inconsciente, você tentou. Agora, quando você vende o seu voto, quando você troca o seu voto, você barganha o seu voto, aí você não tem nada que reclamar. Aí você já esculhambou tudo. Tá? Aí você já errou conscientemente. Eu vou votar disso daqui, quanto você me paga para me votar em você? E não é assim que se vota. Vamos ver, eu sempre acredito na capacidade da mulher. Mulher que tem o poder de gerar uma vida, embalar essa vida aí e fazer com que seja o melhor possível. Ela também tem o poder de chegar na política e fazer as coisas certas. Não mentindo, sabe, Dilma? Não é precisa mentir, entendeu? Precisa mentir, você não precisa mentir para atingir seu objetivo. Nem que a vaca tussa, a vaca já tossiu um monte de vezes, entendeu? Então não precisa fazer isso. Seja sincero, seja você. Eu gostava de você, mulher. Pô, abracei você no dia da sua posse lá, tudo. Conversei com você lá em Brasília. Pô, você me decepcionou, hein? A gente se decepciona. Vamos falar com mulheres na política, vai. Brenda Vasques, empreendedora, economista. Bom dia, Brenda. Bom dia, Zaidan. Bom dia. Trouxemos as meninas do Guarujá hoje. O som tá bom? E estamos aqui para falar um pouquinho de política realmente, que já está intrínseco, né? A cultura é ser corrompida e corromper, né? Então, acho que o voto não é bem por aí. E nós, mulheres, também estamos aí nos mostrando na política, né? Nos erguendo na política. Então, faz parte da vivência. E nós temos, sim, que participar mais da política e, conscientemente, está sendo um paradoxo, né? A gente falar de mulheres num momento assim tão difícil, né? Onde as mulheres também estão sendo muito criticadas no poder, mas eu acho que nós estamos aí para provar o contrário também, assim como tem muitos homens, existem muitas mulheres. Então, nós temos que falar bem das mulheres, nós mesmos, votar em mulheres também. Então, é para isso que eu trouxe as mulheres progressistas do Guarujá, que nós também temos meninas aqui de Bertioga, como a Valéria, nossa vereadora, também faz parte do nosso grupo. Mariana Joy faz parte do nosso grupo também, com orgulho. O Khaled, como homem, eu vi também, que parece que ele também está na página das nossas mulheres progressistas. Então, parece uma menina, o Khaled, né? É. Aquele jeitão abrutalhado dele, né? Mas é um menino, assim, então, nós temos equipes boas aí aqui de Bertioga e estamos aí nos unindo, né? E no Brasil inteiro, porque acho que a Eliane vai falar mais sobre isso também. Então, eu acho que está progredindo aí as mulheres no poder e as mulheres na política. Porque, afinal de contas, é igual eu escrevi um texto falando que a mulher é do povo, né? E do povo para o povo e pelo povo. Então, nós temos que aprender a votar sim, perder a cultura, assim, quebrar paradigmas, que já está na hora. Nosso país é um pouco atrasado, mas eu acho que nós estamos evoluindo sim. Então, está aí, Zaidan. Tá certo. E bom dia a todos aí que estão Bom nos dia. ouvindo, né? Bom dia. Eliane Belfort, presidente do movimento Mulheres Progressistas. Então, Zaidan, eu quero agradecer o convite, essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre o movimento progressista.
Mas, na verdade, Zaidan, eu não sou presidente do movimento, não. Esse é um movimento que nós pretendemos que ele seja anárquico, onde todas têm a sua porção de responsabilidade e de fortalecer a causa das mulheres, né? Nós, no movimento, pugnamos pela igualdade de gênero, e tanto na política como na sociedade. E é muito importante poder estar falando sobre isso, porque é um movimento que é apartidário. Nós temos mulheres de vários partidos junto conosco, mulheres que não estão em partido nenhum, mas que são progressistas, como temos homens também no movimento, que entendem a importância de termos uma sociedade mais igual, mais fraterna e equânime. Então, é por isso que nós nos reunimos, e é muito emblemático que este movimento tenha nascido em Guarujá. Nós temos em Guarujá uma prefeita e ela tem cumprido com aquilo que colocou ainda enquanto candidata. Ela fortalece as mulheres tanto no seu governo, como propicia um ambiente favorável para que as mulheres se unam, se reúnam e tenham a consciência da importância de participarmos também da política. Com certeza. Falar também com a Andréia Moreira, que é membro desse Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, Guarujá, né? Isso. Bom dia. Bom dia, Zaidan. Bom dia, telespectadores. A todos aí que estão nos dando a oportunidade de vir conhecer essa cidade linda, maravilhosa, num café da manhã com boas companhias, né? Eu costumo dizer que o lugar da mulher é ela onde ela quiser, nós dizemos isso, e é tempo de mulher, é tempo de mudança, tá? Se faz necessária a participação da mulher no ambiente político. E Eliane, como bem disse a Brenda, vai explicar um pouco mais sobre este movimento, um movimento que tem tomado uma grande proporção. Nós temos levantado, em meio às nossas reuniões, um grande número aí de mulheres que querem participar, que têm se envolvendo, que têm visto na luta por direito à igualdade um meio de mostrar, de se mostrar, um meio de se empoderar, um meio de fortalecer, de se fortalecer até dentro da família. O movimento em si, ele tem, além de propiciar, ele tem motivado as mulheres à mudança, tá bom? É isso. Legal. Bom, também vamos falar com a minha colega jornalista aqui, Tamara Caetano, é isso? Tamara Caetano? É isso. Bom dia, Zaidan. Bom dia a todos que estão nos assistindo. A gente queria agradecer o espaço que nós estamos tendo aqui da TV Costa Norte. Muito obrigado. Legal. O jornalista já fala logo, o lead já matou assim, né? É jornalista. Mas, viu, Zaidan? Fala, Brenda. As mulheres já vêm sofrendo algumas repressões já desde a época de antigamente, né? Então, desde a Grécia Antiga, para falar a verdade, né? Quando o rei ele já pegou posse, aí tinha uma cascata, né, de águas, e a outra era uma cascata de água, e a outra era uma arvoredo, né? Então, ele chegou para o oráculo e estranhou para tomar posse daquelas terras todas, né? Aí, naquela cidade, aí ele falou assim, mas por que, né? Nasceu essas duas coisas nessa terra, só essas duas coisas. Aí o oráculo respondeu para ele que ele tinha que convocar a população para que votasse, né? Então, esse arvoredo seria a Minerva e o outro seria o deus
como é que fala? Deus Netuno. E aí o povo, homens, votaram em Netuno e mulheres, como foram convocados, votaram na Minerva, que seria Atenas, a cidade de Atenas. Aí o que aconteceu? Minerva ganhou por um voto. Por isso que a gente fala, acho que talvez voto de Minerva, né? Isso é uma mitologia. Aí as mulheres receberam um castigo dos deuses, porque Netuno ficou nervoso, encheu a cidade de água. Aí o rei precisou voltar atrás. E as mulheres resolveram se castigar por isso. Aí, ou seja, receberam 3 castigos. O primeiro... Eles não sabiam a besteira que estavam fazendo naquela época. O primeiro seria não votar, né? Nunca mais votar. A mulher não teria mais direito ao voto. Segundo, a mulher não teria mais direito a colocar os filhos, né, o sobrenome dos filhos, né, no nome dela. E o terceiro, ela nunca mais poderia ser chamada de atenienses, porque a cidade de Atenas era considerada na mitologia grega como Deus, né, a cidade de Deus. Então, elas também não poderiam mais ser consideradas como mulheres de Deus. Então, é isso, a mitologia. Então, já vem dessa época, viu? Em Mas mudou muito. Mil e terelé. Mudou muito. E você que está assistindo a gente ao vivo aqui, também ouvindo pela rádio, porque esse programa também é transmitido ao vivo, pela Rádio Praia FM. Você aí do Guarujá, aí, do Morrinho, do Cachoeiro, do Sítio Limoeiro, da Praia da Enseada, liga pra gente aqui, participa aí. Tem as mulheres na política do Guarujá. Mais a Brenda aqui. No minuto a gente está de volta. Legal. De volta aqui o programa Café da Manhã com o Movimento das Mulheres Progressistas. Não é do Partido Progressista, não. Não, é um vocábulo muito bonito para ser apropriado por um único partido político, né? No Brasil, a gente tem mania de achar que o vermelho é de um determinado partido, que o azul é de outro, que a palavra companheiro é de outro partido, e são vocábulos bonitos que não podem ser apropriados por um único partido. Este é um vocábulo que quer dizer que nós não somos conservadoras, né? Eu acho que isso, o progressista, é uma palavra que mais explica quando se diz que não é o conservadorismo. Legal. E como surgiu esse movimento Mulheres Progressistas? Você sabe, Zaidan, que nasceu da indignação de um companheiro de partido. Como você sabe, eu sou PMDBista e estava presidindo o coletivo feminino do PMDB. Quando eu abro o jornal e vejo lá o Marcelo Castro, que então era o presidente da Comissão da Reforma Política na Câmara, e companheiro de partido, dizendo que as cotas para mulheres eram inconstitucionais. E nós entendíamos que já tinha matéria jurídica o suficiente, teses defendendo a constitucionalidade. Já tinha, inclusive, um parecer do Supremo. Aí reuni as mulheres do PMDB e escrevemos um manifesto de repúdio contra a fala dele e solicitando que a matéria entrasse em votação. E conseguimos isso, conseguimos que a matéria, que até então não iria entrar em votação, entrou em pauta e foi votado. Infelizmente, nós não conseguimos que fosse aprovada pelos senhores deputados. E então levamos a nossa indignação a outras mulheres de Guarujá, de Santos, aqui de Bertioga, e a coisa começou a se espalhar. Hoje nós temos mulheres progressistas em vários estados da federação, e nos comunicamos, e você iniciou o seu programa falando da importância dos meios eletrônicos de comunicação. Realmente, isto facilita muito a comunicação. O mundo se tornou mesmo uma aldeia global, né?
E a gente tem fortalecido o movimento porque as mulheres têm entendido que a importância de participarmos também da política. Não porque você também hoje mencionou aqui sobre o problema de uma mulher no governo. E a gente sabe que as mulheres, elas não são melhores do que os homens, nem piores do que os homens. Elas são diferentes. E, como tal, nós achamos que as mulheres devem participar da política porque somos 52% da população. E numa democracia pressupõe que haja participação de uma fatia, de uma representação de todo o conjunto da população. E nós, mulheres, não estamos representadas no Congresso, visto que somos 52% e temos lá menos de 10% de mulheres na Câmara e um pouco mais de 10% no Senado. Veja, Zaidan, na nossa região nós temos 9 municípios, dos quais só 3 têm representação em suas câmaras de mulheres. Municípios importantes como Santos, como Guarujá, não têm representação feminina. E isto é ruim na medida onde matérias que afetam diretamente a mulher são somente discutidas por homem. Eles não sabem discutir essas matérias? Certamente sabem, mas o olhar, não há o olhar de uma parcela da população e certamente aquela parcela que será mais afetada por aquelas decisões ali tomadas somente num coletivo masculino. Então, é importante que nós tenhamos essa participação. Até porque, Zaidan, aqui no intervalo a gente falava de quando a mulher iniciou a sua participação política. E eu quero deixar aqui para uma reflexão que o Estado brasileiro, ele proibia as mulheres de qualquer participação política até 1943. Isto, numa perspectiva histórica, não significa absolutamente nada. Veja, eu tenho mais de 60 e a primeira pessoa a votar, a primeira mulher a votar na minha família foi minha mãe. Então, é muito recente a participação no Brasil da mulher. E os espaços políticos de exercício da política, eles são muito conservadores e defendem a participação do homem muito ferrenhamente. E as mulheres dentro dos partidos têm ainda uma grande dificuldade de participar dos quadros mais de liderança dos partidos. Via de regra, as mulheres são segregadas em um coletivo feminino, como uma espécie de cala-boca, né? Vocês se agrupem, vocês discutem aí coisas de mulheres e o partido como um todo, né, via de regra, com poucas mulheres fazendo parte da sua executiva, decidem os desígnios do partido. Então, as mulheres nunca terão candidaturas prioritárias nos partidos. O que a gente assiste hoje? Nós assistimos uma tentativa de melhorar este quadro quando da legislação que exige que 30% nas chapas sejam mulheres. Mas como que ocorre isso? Com mulheres laranjas, né? Porque as mulheres líderes não querem participar de um faz de conta que é esta política. Então estão lá mulheres que não têm nenhuma chance de serem eleitas, elas são recrutadas entre o primo do presidente, a prima do presidente do partido, a irmã da secretária, enfim, até porque não importa muito que mulher estará lá, porque não é mesmo para que ela participe de verdade deste pleito.
Então, por isso a importância das cotas na chegada e não na partida, né? Acho que foi uma boa ideia, mas devido a esta resistência dos homens em aceitarem as mulheres nos partidos políticos para valer, né? É por isso que é importante que tenhamos cota das cadeiras de lei. Até porque, como foi o Estado brasileiro que fez com que as mulheres ficassem atrasadas nessa participação política, seria interessante que o Estado brasileiro conseguisse mitigar esse estado de coisas. E eu vou deixar a participação aqui das outras companheiras, mas eu depois queria falar um pouquinho sobre a legislação que hoje deve ser votada no Senado. Não, só um adendo do que a Eliane falou em relação à mulher na política quando elas são indicadas. É incrível pelos partidos que tem, né? Nós temos que ter mulheres para poder 30%. dar entrada aos homens também. Então, teve mulheres aqui em Bertioga que chegou a concorrer com o próprio marido. Entrou no partido para concorrer com o próprio marido. Assim, o marido e a mulher. Ou seja, então, que Pra política fazer é a essa? cota. Para fazer cota. Então, isso não podemos admitir, sabe, Zaidan? Nós temos que ter uma política mais séria, com seriedade. Porque a mulher ela tem participação política, sim. Então, não é por cota, mas sim por participação, por abertura da mulher, por ideias políticas. É isso que eu gostaria de ter comentado com você. Mas não falta aí, não está faltando a própria participação da mulher em ocupar esse espaço que é dado? Porque é o que você falou, não achou ninguém se interessou. Então vamos pegar a prima do cunhado do presidente do partido, vamos pegar... Não está faltando a própria mulher ocupar esse espaço? A mulher está pronta para ocupar esse espaço desde que ela tenha condição financeira de participar. Os partidos, eles dão preferência e apoio financeiro para as mulheres. Existe aí a lei onde as mulheres deveriam ter 10% do fundo partidário, que não é pouca coisa, para fazer educação política das mulheres. E 5% para fazer divulgação política das mulheres, né? Divulgação, publicidade, propaganda. Entra o dinheiro, né? Aí entra o dinheiro. Eu lembro, meu avô, vocês devem se lembrar por um motivo simples, né? Ele chamava-se Shukri Zaidan, ele era médico. E naquele tempo a Câmara de Vereadores não era Câmara de Vereadores, né? Eles elegiam um representante da comunidade na década de 60. E meu avô foi eleito representante da comunidade lá da Liberdade, onde a gente morava, ali na Rua Vergueiro. Entendeu? E hoje não existe mais isso. Hoje você tem que ter muito dinheiro para falar quanto custa uma cadeira de vereador. Já estipulou. Para ser vereador em Bertioga, 300 mil. Para ser vereador no Guarujá, 500 mil. Tem valor isso daí? Não, deveria ter, mas a verdade é que tem, né? Sabe, eu sinceramente eu não entendo. Se o cara vai gastar isso, ele vai pegar de alguma forma. Alguém investiu nele e vai ter que devolver. É um sistema corrupto, né, Zaidan? Então. E a gente está as mulheres, elas lutam contra esse sistema que já é corrompido. Essa é a nossa maior luta. Sim, nós fomos contra ao financiamento privado de campanha, que todos nós sabemos que é o câncer que está corrompendo a nossa política, porque nenhuma empresa... Olha, Zaidan, eu sou empresária, e sou empresária desde os meus 18 anos. Eu tenho 40 e poucos anos à frente à empresa. E quero colocar aqui que os empresários que nos veem sabem que nenhuma empresa faz benemerência. Quando você investe, quando você
paga alguém, você quer o retorno. E é isso que a gente vem assistindo. Os mandatos já saem corrompidos, já saem comprometidos. Então, é preciso mudar esse estado de coisa. Mas a pergunta que você me fez foi sobre a participação das mulheres. Hoje, se as mulheres não tiverem apoio dos seus partidos, com uma candidatura preferencial, elas não se elegerão. É o que vem acontecendo. Nós temos muitas mulheres que pleiteiam aí, até algumas líderes que realmente gostariam e teriam condição de nos representar nas câmaras, nas assembleias, elas não conseguem chegar a todos os eleitores por falta de condição financeira. Então, se o jogo é este, para as mulheres participarem, elas têm que ter condição de igualdade. E Zaidan, eu já entrei também. É polêmico isso. É uma dificuldade imensa mesmo, até no próprio partido há discriminações. Então, nos próprios partidos políticos, há uma discriminação porque é mais votado, ou porque eles não acreditam que você possa obter votos, o que não é verdade. Porque a partir do momento que, se eles derem condições, nós teríamos muito mais votos que também. É isso, Brenda. Quem elege os homens são as mulheres Sim. que trabalham Sim. para os candidatos. Nós sabemos que os candidatos vão sempre procurar mulheres para ser cabo eleitoral. Verdade. Então, como não nos elegeríamos? Com Se certeza. As essa mulher... vendedoras da Avon, Sim. do Jequiti. Eu acho Você que Não que só não- as vendedoras. Eu Aida, acho que não só. são vendedoras. Não são vendedoras. É Discutível isso, é discutível. Como? Elas servem de escadinhas? Servem de escadinha. Você colocou a palavra Correta. certa no lugar certo. É isso que acontece. Mulher nos partidos políticos servem de escadinha Então para os vamos homens. fazer a Para eleger revolução, as homens. mulheres. Vamos fazer uma revolução. Eu acho que isso que nós estamos fazendo com mulheres progressistas é uma conscientização. Uma Não chamada. precisa ser uma Isso. revolução. Você, como homem, sabe que é uma escadinha. Ela precisa saber também. É assim, Zaidão, acho que mudar a cultura, sabe? Nós temos que educar mais, levar mais políticas às escolas e mudar a cultura feminina também. Porque a mulher ela tem um machismo, às vezes, intrínseco, partindo de dentro dela, sabe? E que nós temos que quebrar isso atualmente, né? Porque às vezes as mulheres se ofendem umas às outras e um dos slogans é não ofender umas às outras e sim apoiar. Não interessa qual é o partido, tanto que eu sou do PSDB, estou aqui, né? E estamos todas unidas defendendo uma única causa. Eu aqui porque, dentro olha, do PSC. Desde a nossa infância, a gente aprende a ser machista. A gente tem uma criação para ser machista. A gente não tem o direito de brincar. A gente tem que cuidar da casa antes de brincar. Os meninos não. Então, a gente tem isso desde criança. As mulheres aprendem a ser machistas. E, Zaidan, Vamos chamar um intervalo aí? vamos sim, a gente volta. continua Tá esse começando assunto. a ficar bom esse A gente programa. continua esse assunto. Já, já a gente está de volta aí. Chamar um intervalo aí. Falei para você, vai fazer um café da manhã com mulheres, vai. Vai ver o que é bom para tosse aqui, velho. Está bem acompanhado. Olha, já começa a chegar perguntas, hein? Acredito que a falta de representatividade se dê por culpa tão e somente das mulheres, que às vezes se escondem e não querem participar. Acontece com todas na sociedade. O que vocês acham dessa opinião minha? Antônio da Vista Linda. Então, nós respeitamos a sua opinião. E por isso que eu quero parabenizar o Zaidan por nos trazer aqui para que a gente possa explicar a não participação das mulheres. No outro bloco, nós comentávamos que a mulher, ela se esconde mesmo. Ela não quer participar nesse jogo de faz de conta. Às vezes, as pessoas não sabem muito bem como que se dá este jogo dentro dos partidos. E como nós temos que participar
na política através dos partidos, e os partidos são espaços muito conservadores e com bastante machismo, as mulheres não têm candidatura preferencial, suas candidaturas são feitas apenas para cumprir cota e elas não têm possibilidade financeira de concorrer. Como o Zaidan aqui colocou, via de regra, as mulheres servem de escada para os homens. Aquelas que não querem ter este papel não vão participar, não é? Então, é importante que a gente venha aqui e fale com todas as letras as dificuldades da mulher. Porque senão, telespectador, fica exatamente isso que você está colocando aí, achando que é a mulher que não quer participar. E realmente, não quer dentro deste jogo de cartas marcadas. Eu vou só pedir para que vocês sejam bem rápidos, senão nós não temos tempo de responder todas. Jacira do Centro. Vocês acreditam que haja preconceito para com a mulher em todas as áreas de atuação da sociedade? Esse preconceito, sim, ele existe. Jacira, né? Obrigada, Jacira, por estar participando do programa e fazendo perguntas. Esse preconceito, ele existe, que vem até já dentro da própria mulher, desde os primórdios dos tempos, né? Você se lembra bem, Zaidan, alguns anos atrás, aí, para a mulher fazer uma compra, era preciso usar o SIC do marido. É verdade. Não é verdade? Todos se lembram disso, Brenda? Concorda? Sim, com certeza. Tá. E essa cultura é um problema de cultura, a gente sabe disso, todas sabemos disso. Ela vem lá atrás e o que eles trazem? As mães, elas passam de um para o outro, um respeito maior dentro de casa, de tentar ficando cuidando da casa, de ter que estar, vamos dizer assim, baixando a cabeça para os seus maridos e para alguns homens na sociedade. Isso já vem desde religião, isso já vem dentro dos espaços públicos, privados, e tudo isso nos leva a esses fatos, dessa forma. Tá certo. Bom dia a todos. Esse movimento atua em Bertioga também? Arnalda de Boracera. Bom dia, Arnalda. Obrigado pela pergunta. E sim, nós estamos, tanto que está eu aqui, a vereadora Valéria também é atuante, e nós temos, como já citei, a Mariana Joy, acho que a Lucy Cardia e alguns outros, né? E estamos sim, e a hora que você quiser também pode participar, que é um suprapartidário, ou seja, é acima de qualquer partido, para nos movimentarmos e aprendermos um pouco o que é e quebrar essa cultura feminina aí, que votar em mulher, vota em mulher, né? E começar a quebrar essa cultura nossa, de nós próprios mesmo, que nós somos a maioria, né? Nós somos aquele voto de Minerva, que sobrou um e nós ganhamos. Então, não custa nada votarmos uma nas outras. E é isso. Esse é o movimento nosso. E está assim, tá? Mulheres progressistas na página, viu, Zaidan? Garoto. Joana do Maitinga, lá perto onde você mora, hein? Meninas, com a atuação da presidente Dilma, os panos quentes, as mentiras, etc., a política ganha um ar de desconfiança e desinteresse. Qual a opinião de vocês? Bem, o desinteresse fica por sua parte. Eu acho que nós temos que ter cada vez mais interesse. E penso que a presidenta Dilma, ela está sendo, e aqui é uma opinião muito particular, ela está sofrendo o preconceito de gênero. Assim, o segundo mandato dela nem começou. Por quê? Porque aqueles que perderam não se conformam de não ter ganho a eleição. Peraí, mas a vaca tossiu. Hã? A vaca tossiu. Ela falou que nem que a vaca tossisse.
Mas a vaca tossiu. Aumentou a luz, aumentou o combustível, aumentou o imposto. Não, mas eu acho que a onerou pergunta tudo. dela, Não sei, mas a pergunta dela é teve sobre um estelionato gênero, né? eleitoral aí. Eu acho que isto é muito pessoal, eu não vejo dessa forma, eu vejo que a crise política criada está causando uma crise econômica. Aliás, qualquer administrador de empresa, qualquer economista sabe que para a economia girar é preciso confiança. Quando se mina a confiança, você tem espaços da economia se desmoronando, né? Mas isto é criado, tanto assim que bastou vir para a TV o representante da economia da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, porque já estão achando que essa brincadeira está durando muito e que a economia está perdendo muito, e as coisas estão entrando num outro patamar, né? E isso independe de gênero, né, Eliane Belfort? Nesse sentido. Isso. Independe de gênero. Porque se formos acusar um presidente, uma presidenta, por conta de crise econômica, temos que acusar os homens também, Sim, né? lógico. Fernando Collor de Mello não fez uma boa gestão, não é mesmo, Brenda? Certo. Podemos dizer isso. Nunca Com houve certeza. tanta empresa quebrada como na gestão de Fernando Henrique, de Collor. Nós vivíamos em permanente crise. Ser empresária na década de 80, de 90, era muito difícil. Com certeza. Bom, Como disse. Karina Maitinga, o que é feminismo na cabeça de vocês? Vocês se consideram feministas? O feminismo, assim como o machismo, não seria uma forma de preconceito? Eu, em hipótese nenhuma. Eu tenho 3 homens na minha casa, no qual eu honro, e eu, em hipótese nenhuma. Eu até, hoje é o dia inteiro futebol em casa, né? Então, feminismo, acho que feminismo é uma palavra, assim, até meio pejorativo, né? Eu acho Discordo. eu acho que nós somos mais Discordo. mulheres. Eu não sou feminista. bom. Eu acho assim, a igualdade. Eu acho Nos que ajude, você Eliane, nos não ajude. É feminista, está no movimento errado, Brenda. Não é porque- questão de Nos ajude, feminismo, Eliane. Assim, eu não sou Bom, que não radicalmente chama de feminista, feminista. geralmente Você sabe o que é O feminismo? sentido de feminista é outro, Brenda. Explica, por Isso. favor. Se fosse um É outro sentido sentido. agressivo. Não tem Não, nenhuma é. Feminista. Desculpa, já vou deixar a Eliane Não, concluir. só para concluir, assim, aquele sentido assim, a mulher tem direito a tudo, o homem não tem direito a nada, isso não. Isso não Eu existe, acho, Brenda. então, isso não, eu isso acho não que é isso aí feminismo. Isso não é feminismo. Feminismo é igualdade, Isso, gente. É isso. pugnar Eu acho assim, pela eu igualdade luto pela igualdade. entre homens e mulheres. É certo. isto que é feminismo. Vamos lá, E que resumindo. não é ao contrário do machismo. Porque o machismo é um movimento histórico Condenatório. de opressão das mulheres. Isso, Então são isso que eu duas queria coisas chegar. muito diferentes. Não é que é Olha, tem feminismo. tanto movimento hoje que é feminismo, machismo, tem o... Homofobia. Não, todo da Ramona aqui que veio aqui, fez um café da manhã comigo. LGBTS, tem tantos aí. São movimentos sociais de lutas pluralidade, válidas. Pluralidade. Não, Zaidan, são lutas válidas, lutas Isso. necessárias. Quando o Estado ele não consegue suprir as necessidades da população, da sociedade civil, elas têm que sim se organizar, de Isso. alguma forma. Tá certinho. Maiara, do bairro Maitinga. Maitinga hoje está ligando, hein? Opa! Apesar de ser um movimento para mulheres, vocês contam com a participação masculina? É o que nós mais temos. Muitos homens participando e dando apoio e achando que realmente é o caminho. A mulher ela precisa. Quando fala assim em feminismo, fala um feminismo de uma palavra muito pesada, sabe? Como machismo. É isso. O que não é verdade. Né? O que não é verdade. É um movimento para homens e mulheres progressistas. Um movimento Então, eles são totalmente convidados. progressista. Isso. Certinho. Maria do Indaiá. Indaiá aí, Brenda, nossa terra. Lá. O movimento conta com quantas representantes? Quais as áreas de atuação destas mulheres? Então, nós temos atuantes, 3 grupos de WhatsApp.
Cada grupo tem a participação de 100 mulheres. Então, assim, participando ativamente, 300. No nosso Face, que começou há 2 meses, nós temos 2.000 mulheres participando. Legal. E temos mulheres que participam de outros estados. E como eu falei no começo, essa comunicação via WhatsApp, ela é muito importante, porque nos aproxima. E são mulheres de todas as esferas da sociedade. Temos nela deputadas, temos nela dona de casa, temos elas empresárias, executivas, secretárias, de todos os cargos, de todas as áreas. Gente, donas de casa. Vamos acelerar um bocadinho a resposta aí, porque está faltando 4 minutos para terminar o programa. Precisa ter 2 programas aqui, viu? Também acho. Vocês diriam que o meio político é assim tão hostil quando se trata de mulheres no poder? Cristina da Vista Linda. Sim, porque para um homem ser eleito é muito fácil. A mulher, ela parece que tem que pular 3 obstáculos, mergulhar, nadar. Ela tem que fazer um ato circense para ser eleita. Com certeza. Até em termos que nós vivemos uma democracia, em tempo de propagandas políticas. A mulher também ela é um pouco podada em tempos. Enquanto o homem tem aquela programação, de televisão, de rádio, você pode prestar atenção nisso também. São poucas que têm o mesmo espaço. Além de que vivemos num país democrático, mas ainda não entendo por que tem isso, essa divisão de tempos também. Então, até nisso, nós somos cobradas. Tá bom. Otaviano do Centro. Por que é tão difícil tratar o direito das mulheres? Quais são as dificuldades? A sociedade ainda se mostra machista? Com certeza. Olha, acho que é importante a gente saber que começa pela diferença salarial. A mulher não vai para o mercado de trabalho porque ela quer somente isso. Ela vai porque a renda dela é importante para a composição da renda familiar. E a mulher ganha 30% em média menos do que o homem. Então, isto já mostra que a mulher é desvalorizada. E pasmem, quanto maior é a qualificação dessa mulher, maior a diferença salarial. No chão de fábrica, homens e mulheres ganham o mesmo salário. A partir do momento que esta mulher se qualifica, a nível gerencial, esta diferença passa a ser entre 40% e 45%. Na grande liderança, na parte executiva das empresas, tem empresas em que a diferença chega a ser 120%. Então, isto mostra que no mundo, na nossa sociedade, a mulher é discriminada. E isto num espaço onde a mulher é requisitada para o mercado de trabalho. Agora, vocês imaginem no mundo da política, onde não há este querer da participação política da mulher. Bem rapidinho aqui. Patrícia do Indaiá. Vocês possuem percentuais, números sobre a representatividade feminina nas áreas de leis e políticas da sociedade para com as mulheres? Sim, nós mencionamos aqui que na Câmara dos Deputados temos uma representação de quase 10% e no Senado de 11%. E aqui na nossa região, ela em alguns municípios chega a 0%. Né? E aqui em Bertioga nós temos a participação, temos que está bem posicionada, 33%. Né? 33% é muito importante isso. Acho que da região é onde tem a maior participação feminina. E vai aqui um abraço para a nossa progressista, a vereadora Valéria. Mostra a força da mulher bertioguense. Sem dúvida. Com certeza. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Acabou o programa. Acabou, olha, 1 hora de programa. Foi muito bom. Dia. Bom dia para vocês. Bom dia. Marcar uma nova data, Zaidan. Brenda. Muito bom isso daí, viu? Bom dia, Zaidan. Obrigada muito por bom esse estar com espaço. vocês. Obrigada Bom por dia. esse espaço aí da TV Costa Norte. Obrigadão mesmo. Obrigado. Bom dia a todos.
E olha, obrigado a vocês. Ligaram aqui, participaram. Continue aí na programação da TV Costa Norte. Daqui a pouquinho o Sérgio Magri, Sala de Imprensa. E também na Rádio Praia FM, Manhã de Sucesso com André Santos. Hoje Silvio Magalhães. No Sala de Imprensa. Silvio Magalhães, no Sala de Imprensa. Hã? E o telejornal, hein? Telejornal. Muito bom. Não esqueça, totalmente remodelado. TV Costa Norte em todas as redes sociais. Olha, esse programa daqui a pouquinho já está no YouTube, né? É isso? Agora, no começo da manhã, vai estar no YouTube. Antes do almoço já está no YouTube? Nossa, então essa é modernidade, é a rede. Bom dia, um abraço. Bom final de semana para você. A gente se vê na segunda-feira. Um abraço para o Ciro.